UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Os brasileiros foram novamente às urnas para eleger presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. As eleições de 2022 têm uma significativa relevância para a história do Brasil, principalmente pela importância do rumo que o país irá seguir após o pleito e a polarização política em que vivemos. Muito se discute, portanto, sobre a corrida eleitoral deste ano e os desafios para os próximos governantes. Para falar sobre o tema, convidamos o professor Fernando Guarnieri, especialista no assunto. Fernando Guarnieri é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ. É doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, onde também fez sua graduação e mestrado. Além disso, fez pós-doutorado no Centro de Estudos da Metrópole e foi pesquisador visitante na Universidade de Maryland College Park. Seus principais interesses são nas áreas de competição política e partidos políticos. Eu sou Marcos Vinícius Dantas e este é o UERJ Entrevista. Professor Fernando Guarnieri, obrigado por aceitar nosso convite. Oi, Marcos. Obrigado a você pelo convite. Para abrirmos a nossa conversa, vale destacar que este programa foi gravado antes do resultado do primeiro turno das eleições. Professor, as eleições de 2014 e 2018 foram campanhas cada vez mais emocionais e intensas. O mesmo aconteceu agora em 2022. Independentemente do resultado, quais os desafios para o presidente governar um país tão polarizado? Bom, Marcos, a gente tem realmente disputas polarizadas para a presidência da República. Esse caráter polarizado da disputa é um resultado um pouco das regras eleitorais, né? Como a gente tem a regra majoritária de voto, isso quer dizer, a gente tem 2 turnos, passa para o segundo turno, né, os 2 primeiros colocados no primeiro turno, e no segundo turno ganha aquele que tiver 50% mais um dos votos, né, quem tiver mais do que esse patamar ganha. Geralmente esse tipo de regra eleitoral ela vai gerar 2 blocos competindo, né, 2 candidatos com potencial para vencer as eleições. Então a gente sempre tem um caráter bipolar, né, o que a gente chama de polarizado. O que a gente chama de polarização é quando você tem 2 candidatos que se afastam do centro ideológico, por assim dizer. Né? Isso que a gente chama de polarização. Né? E quando a gente fala que essa polarização é intensa, a gente está se referindo muito ao tipo de campanha que é feita. Né? Como você disse, campanhas emocionais, campanhas intensas. Né? Como as eleições de 2014 foram muito disputadas, principalmente no segundo turno, né? A diferença foi pequena entre os 2 principais candidatos, você teve algo muito mais intenso naquela época. Né? 2018 foi algo parecido também, você teve uma eleição realmente competitiva. Isso nos dá a impressão de que a gente tem 2 grupos, né, irreconciliáveis. Mas o que a gente sabe é que as instituições fazem com que esses polos acabem se moderando assim que acabam as eleições. Geralmente, o presidente, para governar, ele acaba tendo que moderar o discurso que fazia na campanha, né, para atender os acordos necessários para garantir a governabilidade. Né? Esse é o desafio para qualquer presidente, né? O presidente ele deve tentar moderar, ele não está mais governando só para os seus partidários, né? Ele está governando para todo o país e, portanto, ele tem que fazer um governo compatível, né, com essa diversidade de opiniões. E esse é o grande desafio. Nesta mesma linha, refletindo sobre os desafios da próxima gestão, como enfrentar o pós-pandemia e retomar uma pauta mais sustentável, alinhando desenvolvimento econômico, social e ambiental? Quais os principais pontos a serem equacionados? Bom, quando você tem um fato sobre o qual você não tem controle nenhum, que é o caso de uma pandemia, né, você fica meio que refém dessa pauta. Uma vez que você não tem, né, choques, esses tipos que a gente chama de choque externo, né, choques exógenos, coisas que vêm de fora do seu controle, você começa a poder implementar uma agenda
E a agenda que se faz urgente hoje realmente é a agência em torno do desenvolvimento sustentável, né? Sem esquecer também da enorme desigualdade social que a gente tem aqui no nosso país. Esses são os dois grandes desafios da próxima gestão, né? Como enfrentar isso? Enfrentar isso com o envolvimento, né, dos outros poderes. Quer dizer, você tem que ter alguma harmonia entre os três poderes para fazer com que a pauta, alguma agenda consiga avançar. Você tem que ter o compromisso do Congresso com a sua pauta, né? Você tem que ter um judiciário também alinhando, né, os interesses. E também é essencial o envolvimento da sociedade civil, né? Você tendo a sociedade civil envolvida num projeto, né, numa agenda para o país, uma agenda de desenvolvimento econômico sustentável, né? Aí você consegue realmente avançar essa sua agenda, né? É claro que nos cabe aqui destacar o papel da universidade, né, nesse desenvolvimento, né? Quer dizer, a próxima gestão, ela pode contar, né, com uma inteligência instalada nas universidades que auxiliem nessa busca de implementação de uma agenda sustentável. Né? Então, retomar o investimento em ciência e tecnologia, retomar o investimento nas universidades, retomar o diálogo com a sociedade civil e com os outros poderes é vital para que a gente consiga avançar uma agenda sustentável. Professor Guarnieri, a política externa brasileira também foi alvo de críticas nos últimos anos. Como recuperar a imagem positiva do Brasil no cenário internacional? Bom, a gente falou agora da agenda sustentável, né? Uma agenda de desenvolvimento sustentável. Esse é, como eu disse, um desafio, não só um desafio para o Brasil, como um desafio global. A forma como os países vão fazer para enfrentar isso, né, é o que está em jogo. Tem alguns países com tendência de se isolar, né, não olhar para os outros, não tentar cooperações, né, que possibilitem o desenvolvimento dessa agenda. Assim como eu disse que você tem que tentar fazer um amplo acordo com os atores do país, né, a sociedade civil, os outros poderes, universidade, também é necessário olhar para fora para achar parceiros que possam nos ajudar a implementar a nossa agenda, né, de desenvolvimento sustentável, assim como também nossa agenda de superação de nossas desigualdades internas. Assim que o país realmente tiver uma agenda propositiva, uma agenda positiva e puder oferecer, né, para os parceiros internacionais pontos em que você possa chegar numa cooperação mesmo, num acordo, a imagem do Brasil automaticamente vai se alterando. A gente tem o que oferecer para fora, a gente tem também o que a gente quer receber de fora, e essa troca naturalmente vai fazer com que a imagem do Brasil ela se recupere, passe a ser positiva de novo. Para finalizarmos, agora falando um pouco sobre o estado do Rio de Janeiro, quais as perspectivas para o próximo governador e o que a população fluminense pode esperar? Bom, o Rio de Janeiro ele tem uma série de dificuldades, uma série de problemas causados, né, por uma crise econômica muito forte, né, e uma crise política também de governabilidade, né. O que a gente espera é que, né, com o acordo que foi feito com o governo federal, depois a venda da SEDAI, o que foi feito, né, em termos de gestão financeira do Estado, possa finalmente reverter, né, numa política que se volte agora para os reais problemas do Estado, né. É um Estado que sofreu muito com a crise econômica advinda da pandemia, é um Estado que tem um potencial gigantesco, né, em várias áreas. Agora, tendo condições, né, acertando a casa, digo assim, né, a administração pública, estando acertadinha, né, tudo correto, o governo funcionando, aí a gente vai ser capaz de enfrentar esses problemas, né? Então, minha perspectiva é que o próximo governador, ele consiga realmente agora passar também para uma agenda propositiva, uma agenda positiva que permita o Rio de Janeiro superar os seus problemas. Obrigado, professor Fernando Guarnieri, por sua participação. Obrigado a você, Marcos. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Fernando Guarnieri sobre as eleições de 2022. Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br.
ctfm.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.